Olá, boa noite. Eu estava aqui esperando chegar um tripé que eu comprei, né? Porque eu comprei para não ficar balançando tanto aqui o vídeo, que tá aqui vídeo de pobre, já viu, né? Mas como não chega nunca, eu resolvi explicar o resto das tipologias. Estou um pouco atrapalhada agora, neste momento, neste horário. Então, no último vídeo eu parei na descrição, né? Então eu vou dar aqui dois exemplos de texto descritivo. Por exemplo, o diário, né? O diário é onde você descreve o seu dia, descreve aquilo que você fez, uma lista de compra, onde você descreve aquilo que você precisa, e um muito comum, o cardápio, né, de restaurante, onde o restaurante, né, coloca o que ele tem para oferecer. Ele descreve quais são as comidas oferecidas, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre a tipologia argumentativa. Essa é muito importante para alunos que estão no ensino médio, porque é a tipologia utilizada para fazer redação, tá? Então essa tipologia argumentativa, ela é argumentativa dissertativa, onde você vai usar argumentos para embasar a sua dissertação, o que você quer discutir, né? Essa é a sua dissertação e o que você fala para defender o que você acha a respeito daquilo é a parte argumentativa desse texto. Esse texto é um texto impessoal, onde o autor não aparece, né? O autor não está dentro do texto, ele não pode aparecer em primeira pessoa, né? Não que você vai tirar zero se colocar um euzinho lá para o meio, né? Mas é recomendável que não o faça, tá bom? Ele deve ser impessoal e ele é composto por três partes, que é a introdução, desenvolvimento e a conclusão. Na introdução, você situa o leitor no que você vai falar no texto, é um breve resumo do seu desenvolvimento, e você deve chamar atenção com uma afirmativa que já cause uma certa polêmica, ou uma questão que você responderá ao longo do seu texto. Aí, na parte do desenvolvimento, você deve especificar o que você falou na introdução. Então, você vai colocar os seus argumentos, você vai colocar também argumentos de autoridades. Autoridades, quem é? Alguma pessoa que entenda sobre aquele assunto que você está falando, tá? Você vai usar citações de autor, alguma citação que diz respeito ao que você está redigindo, e assim por diante. Então, aqui essa parte é a parte mais longa de um texto argumentativo. Num texto argumentativo, você deve ter pelo menos 4 parágrafos, que eu aconselho geralmente um parágrafo para a introdução, 2 para o desenvolvimento e um para a conclusão, que dará mais ou menos 25 linhas por aí, que é o interessante, o razoável. A conclusão, você fecha os seus pensamentos, coloca aquilo que você acredita. Se você estiver fazendo o gênero redação, aí tem um desdobramentos a mais, que eu já coloquei em um outro vídeo que eu postei aqui há um tempo atrás, tá bom? E aí, os gêneros que utilizam essa tipologia são, entre outros, né, o artigo de opinião, a redação, né, de vestibular, e nós temos também a tipologia expositiva, que é expositiva argumentativa, porque para você expor alguma coisa, você vai ter que argumentar, não é? Aí vamos já para essa tipologia. A tipologia ou tipo de texto expositivo é aquele em que o autor pretende explicar alguma coisa, né? Então, cada tipologia, como eu já falei, tem um intuito. O autor quer alguma coisa. Nesse que eu falei anteriormente, ele quer convencer, persuadir alguém que ele está certo sobre algum assunto. Neste que eu estou falando agora, ele quer explicar algum assunto. Para isso, ele vai usar argumentos. Então, é expositiva, argumentativa. Tá bom? Aí, dentro desse, um muito utilizado em escolas e faculdades é o seminário, né? Onde o professor dá um tema para os alunos e eles, então, têm que
explicar depois para o restante da turma e para o professor o que ele pesquisou, o que ele conseguiu perceber, organizar dentro do tema pedido a ele. Então, esse é o texto expositivo, tá? É aquele que você tem a intenção de explicar alguma coisa. Depois, nós temos o gênero prescritivo injuntivo, mais conhecido somente como texto prescritivo. O que é prescrever? É você falar com o que alguém vai fazer alguma coisa. E o que é a parte injuntiva? É quando você diz como a pessoa vai fazer aquilo. E esse texto também tem um intuito que é o de explicar alguma coisa para alguém também, né? Passar uma receita de algo. E aí eu já digo, a receita, né, é um gênero textual que usa a tipologia prescritiva, né? Então, uma receita, por exemplo, médica, tem a parte prescritiva, onde ele prescreve que remédio você vai tomar, e tem a parte injuntiva, onde o médico diz como você vai utilizar aquele remédio. Então, receita, manual também, né? Quando você compra alguma coisa, vem aquele manual, é um texto prescritivo, injuntivo, certo? E por último, nós temos a tipologia relatar. Ela é muitas vezes classificada dentro da tipologia narrativa, mas não é. Então eu vou explicar por quê. Por exemplo, quando eu publico, ou quando alguém faz uma notícia, uma reportagem, a notícia, a reportagem, a não ser que seja nos meios acadêmicos, né, na escola, por exemplo, a notícia deve ser verdadeira, de preferência atual, né, com no máximo 2, 3 dias que aconteceu, porque ninguém vai querer saber de um fato acontecido 1 ano atrás, né, com exceção, é claro, como eu estou dizendo, em escola, né, que às vezes a gente pede para o aluno criar uma notícia hipotética, mas aí é só para ele aprender o que é esse gênero. Então, a notícia é um gênero que utiliza a tipologia relatar, tá, gente? Não é narrativa. Por quê? Porque a narrativa, ela pode ser antiga, você pode contar alguma coisa que aconteceu há muito tempo atrás. Já o relatar não, tem que ser alguma coisa mais recente, verdadeira, tem que ser concisa, né? Uma coisa resumida, não pode ser uma coisa muito longa, como uma narrativa geralmente é, certo? E agora, rapidamente, eu vou falar dos gêneros, que esse vídeo está se estendendo muito. Os gêneros textuais é qualquer enunciado, qualquer palavra, né, que nós encontramos em nosso dia a dia, em nosso cotidiano. Eu costumo dizer, para ficar mais fácil, que são os nomes dos textos. Por exemplo, um texto narrativo, exemplo, um tipo a tipologia narrativa, tem vários gêneros que utilizam essa tipologia, por exemplo, conto, fábula e etc. A tipologia prescritiva, né? Então, todos esses eu já dei exemplos de gênero. Então, gênero é o nome dos textos, certo? Espero que tenha ficado entendido, que eu tenha ajudado um pouquinho. E a intenção era mesmo explicar, né? Porque há muitas dúvidas a respeito de tipologia e gêneros, é bem confuso, né? Os alunos as pessoas em geral costumam confundir tipologia com gêneros textuais. Então, tipologia é a maneira, é o jeito que eu vou escrever um texto, e isso depende daquilo que eu quero, da minha intenção. E os gêneros é o quê? Os nomes dados a esses textos. Não são os títulos, tá, gente? Por exemplo, novela é um gênero que utiliza a narrativa. O título da novela não é um gênero, é um nome que alguém deu para esse gênero. Alguém escreveu uma novela, que é um gênero, e deu um título. Ok? Até mais, fui!